E aí, então, a gente faz uma rodada para saber, vamos dizer assim, nome, da onde vem, o que anda fazendo, qual é o interesse no Fedro e no Platão. Se quiser falar sobre isso, se quiser falar sobre mais alguma coisa também pode ser. E a gente pode fazer assim, a gente pode começar pela equipe, tá? Vou apresentar vocês primeiro a equipe, porque a gente tem um grupo que é, digamos assim, o grupo que cuida, digamos, administrativamente do grupo, tá? Que vai cuidar com as frequências, Eduardo vai gravar para a gente, e aí as gravações vão ser disponibilizadas no nosso canal no YouTube, tá? Então, dá para assistir também, se não puder assistir presencialmente, dá para assistir depois. Só não consigo, assim, o certificado, ele a gente pode dar com 75% de presença, e daí eu não consigo dar certificado só por assistir lá no YouTube, porque não tem registro de formulário de presença. A menos que a gente encontre uma solução para isso, assim. Em princípio, a 75% da presença registrada nos formulários aqui síncronos, né? Tá, então a gente começa pela apresentação da equipe, tá? Então, eu começo me apresentando, que eu sou Inara, eu sou professora da URGS, eu trabalho com filosofia antiga, sobretudo com Aristóteles, com a ética, e eu tenho estudado mais recentemente, tenho lido um pouco mais de Platão, sobretudo com as meninas aqui, que vão se apresentar em seguida, e com o Eduardo também, que entrou uma nova pesquisa que eu estou orientando. Então é isso, sejam bem-vindos. Meu interesse, na verdade, de ler Platão, não é só Platão também, mas é também o grego, né? Então, eu tenho esse interesse de conseguir ler o grego com um pouco mais de facilidade, então eu vou trazer para vocês as minhas leituras que eu vou ter feito no grego, quando eu conseguir, né? Se eu não conseguir, daí a gente vai mesmo para uma tradução. Mas não se sintam, né, pressionados a me acompanhar nessa minha empreitada e tal. Mas, à medida em que eu achar que eu posso contribuir com as nossas leituras através das coisas que eu li lá do grego, eu vou fazer algumas observações, e quem mais quiser fazer, pode ficar à vontade, tá? Então, o grupo ele vai funcionar assim, dessa forma, cada um pode participar com as contribuições que quiser, da forma como quiser, tá bom? Então, eu passo agora para o restante da equipe, que é a Gabriela, a André e o Eduardo. Olá, eu sou a Gabriela. Eu sou doutoranda, né, no curso da URGS, estudo, pesquiso os prazeres no Filebo do Platão. O Fedro eu tive contato durante na graduação, na monografia, que eu pesquisei o amor em relação à verdade. E agora sempre vai ser atual, né? Sempre faz uma vez que pesquiso Platão, né? Ele sempre vai estar presente. É isso. Olá, dá para ouvir, gente? Eu sou a Andrea, eu também sou doutoranda, estou aqui terminando o meu primeiro ano, começando o segundo. Sou orientanda da Inara, colega da Gabi desde o mestrado, a gente chegou junto aqui na URGS, né? Tanto eu quanto a Gabi somos do Ceará, estou no Ceará nesse momento. Estou numa cidade chamada Juazeiro do Norte, que não é Fortaleza, então eu estou a 500 quilômetros da Gabriela, que está em Fortaleza. Mas é isso, e aí bem, bem longe de vocês. Também estudo Platão, o tema que eu estudo desde a minha graduação é Eros, e aí o meu percurso tem sido através do Fedro, né? Apesar da gente ter o Banquete como sendo uma obra que trata explicitamente da questão de Eros, e o Banquete é uma obra bastante popular, o meu foco é o Eros do Fedro. Agora, no doutorado, estou estudando uma relação entre Eros e política. E aí eu estou fazendo isso a partir da interpretação também do Foucault. Né? O Foucault tem um estudo sobre os antigos,
e aí ele tem uma certa leitura do Platão, e eu estou caminhando com essa leitura, né? Então, nesse momento, eu ainda me interesso por Eros, e acho que vou me interessar sempre, sempre. Mas ainda me interesso por Eros, mas agora um Eros com uma pegada mais política. Né? E aí também estou interessada no Alcibiades, tanto na figura histórica do Alcibiades, quanto no diálogo Alcibiades. Enfim, para a gente poder tocar a questão de Eros em Platão, a gente perpassa por muitos outros diálogos. Platão é assim, né? E aí é isso, eu reforço as boas-vindas a todas e todos. Espero que seja um semestre bem legal. Estou vendo gente que já esteve conosco em outras ocasiões, né, no primeiro ciclo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E é isso. Eduardo, Vocês me escutam? a gente te escuta. Ô, Eduardo, depois aí, se você quiser começar a gravar... Ah, você tá aí. Eu tinha começado no momento das apresentações, se o pessoal não se importa. Qualquer coisa eu posso parar e começar de novo depois. Não, Tá tudo bem. é bom avisar, pra gente se ajeitar. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou aluno da graduação da URGS e eu tô no finalzinho, começando o processo de TCC. E o professor da URGS, o Renato, me indicou a leitura do Platão porque eu demonstrei um interesse assim nas paixões e em textos antigos e tal, e ele achou que esse seria um texto bem colocado. Eu gostei da leitura e eu tô encontrando meios de defender assim uma hipótese de que talvez o Platão estaria, como é que eu posso dizer assim, dizendo bastante coisa além dos argumentos no texto, sabe? Mas também com o drama ali, com o que os personagens estão fazendo no diálogo e com o exemplo da obra por fora, assim. Só que eu ainda não, né, eu ainda tô engatinhando, ainda procurando, assim, como vou fazer isso. Bom, eu estarei responsável pelas gravações até o momento, e daí vamos ver como vai ficar essa, se vai ficar tudo certinho. É isso. Sejam bem-vindos todos, inclusive a mim mesmo, que estou começando agora. Eu vou querer ouvir também as ideias que o pessoal já foi elaborando aí ao longo do semestre passado. Tá bom, obrigada então, Gabriela, André e Eduardo. Então agora a ideia seria a gente fazer assim uma rodada de apresentações de vocês, assim, né? E eu acho que uma coisa mais fácil de fazer é vocês irem se apresentando, assim, irem pulando e se apresentando, porque não tem muita ordem aqui no Google, cada um vê de uma forma diferente. Então, acho mais fácil a gente ir fazendo assim de forma desordenada mesmo. Quem quiser, então, pode começar. Bom, já que começou aí, eu sou o Manuel. Boa tarde para todos. Sou advogado e comecei a filosofia por curiosidade e acabei me apaixonando. Esse semestre, fui ali contar agora, esse semestre eu já comprei quase 20 livros e acabou de chegar o meu Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que eu não achei no Brasil inteiro. Tive que ir para o exterior. Bom, eu estou no finalzinho também, ali, e estou numa fase muito difícil agora, que é começar a ir para o semestre que vem, que vai ser começar o TCC, e eu parti para uma empreitada, assim, com a matéria, que para mim, que era uma cadeira que eu fiz com a professora, que era o pré-TCC, que era Justiça, que era Platão,
e a Justiça e House. Aí eu comprei, eu tinha outro livro também, que eu tive que ler. E na realidade, a Justiça e House, né? Então agora eu me interessei mais ainda, tá? Que eu tenho que saber um pouquinho bem mais ainda do Platão. Então, só que meus livros do Platão são mais antigos, então as traduções, as minhas são do Dr. Jorge Palecat, até não sei se é uma boa, né? Mas eu tenho que saber um pouquinho mais de Platão, de todas as obras assim, deles, assim, estou procurando um pouquinho de cada coisa. Eu já fiz a primeira etapa, vou fazer essa segunda etapa, então eu estou lendo bastante Kant, Platão e House. Eu já estou quase decorando aquele livro dele ali, então por enquanto só um já basta dele. E terminar a faculdade aí, fala Ética 2 e Filosofia Contemporânea com o professor Paulo Estrela. E moro aqui nesse quarto aqui, aqui com o meu computador, meu notebook e mais um monte de livro aqui, que é isso que eu faço. Então, é um prazer estar com vocês aqui e estarei atento mesmo com vocês, sempre possível anotando e serei um ouvinte muito atento. É um prazer estar com vocês. Falou, Manuel. Obrigada. Quem vem em seguida? Bom, pode ser eu. Eu posso falar, Inara. Eu me chamo Luciano. Atropelei alguém. Sim. Eu me chamo Luciano, eu sou aluno de graduação, em algum lugar entre o primeiro e o último semestre. Eu me interesso bastante por filosofia antiga e filosofia alemã, assim, idealismo alemão. E, bom, estou aqui porque ler Platão é sempre um prazer, ainda mais em boa companhia, né? Gostei muito do último ciclo e é basicamente isso que eu queria apresentar. Prazer. Obrigada, Luciano. Rafael. Oi, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Eu sou Rafael Banjacob, sim, já tinha terminado o curso, na verdade, fiquei mais um semestre só para amealhar uns créditos complementares, e, de fato, eu tenho muito interesse em filosofia antiga e filosofia medieval. O meu trabalho de conclusão, na verdade, é sobre a recepção do aristotelismo na filosofia feita por pensadores judeus, mas, na verdade, é Maimônides. Mas, de qualquer forma, eu sempre digo isso, eu sou mais platônico do que aristotélico, então Platão sempre me interessa e é por isso que eu estou aqui. Legal. Quem mais? Eu sou o Rodrigo, eu faço licenciatura em filosofia, eu já estou me encaminhando para o final do curso, já estou fazendo a segunda disciplina de estágio. No semestre passado eu comecei o grupo aqui com vocês, mas infelizmente eu não consegui dar sequência, eu não consegui terminar, né? Então esse semestre eu quero retomar. E eu me interesso por Platão em geral, eu acho que ele é a base da maioria das coisas que a gente entende hoje por filosofia. Então, é basicamente isso aí. Obrigado. Legal, Rodrigo. Mais alguém? Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Jeremias, sou moçambicano, estudante de doutorado em filosofia. Aprovei na última seleção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou mestre em Direito pela UFBA, Universidade Federal da Bahia. E sou graduado, tenho 2 graduações nas universidades moçambicanas. Fiz a graduação em Direito e graduação em Letras, com particularidade para a língua inglesa e língua francesa.
no decurso do meu mestrado em particular, porque eu pesquisei um pouco da política, muito embora eu estivesse no nível médio, que seria o ensino fundamental 2, no contexto brasileiro, eu tive contactos permanentes com Platão, e esses contactos foram crescendo, mas nunca tive a oportunidade de me inscrever como especial numa matéria que pudesse desenvolver-se mais Platão. E quando vi esta oportunidade, vi que tudo estava a caminhar para aquilo que era a minha pretensão, de compreender um pouco mais o autor. Então, eu estou em Moçambique, me preparando para vir a Rio Grande do Sul, né, para mais essa caminhada, e para mim é um prazer conhecê-los e vejo que muito poderei aprender. Ótimo, muito legal, Jeremias. Você faz parte desse grupo que está, né, é a Porto Alegre, a de Alemar, assim. Quem mais? Posso me apresentar? Eu sou Rafael, sou formado em filosofia pela URGS, fiz doutorado em filosofia também, mas foi em filosofia moderna, então estudei filosofia de David Hume por bastante tempo. Atualmente estou dando aulas no ensino médio, e meu interesse por Platão é um interesse geral, assim, de curiosidade. Eu sempre gostei, né, de ler Platão, e queria ter, né, quando vi o grupo, achei que seria um bom modo de discutir e me aprofundar, né, nessas leituras. E é isso. Legal, Rafa, bem-vindo. Mais alguém? Vocês me escutam? Uhum. Meu nome é Vanisa, eu sou acadêmica de filosofia, de licenciatura, na Universidade Federal do Cariri. Eu moro em Crato. Eu tô com a voz rouca porque eu tô com Covid, mas tô melhorando. E eu tô terminando o segundo semestre, acabei de me aprofundar minimamente em filosofia antiga, começando ainda, e eu amei Platão, desde o texto mais gostoso, que foi o Banquete, até um espinhento que eu achei sofista, e o grupo foi recomendação da minha professora, ela postou e eu achei muito interessante, ela disse que seria muito legal, que Fedro era muito legal, e aí eu me interessei e tô aqui com vocês. Ah, legal, seja bem-vinda. A gente tem outras contribuições de fora de Porto Alegre também, né? Já no outro grupo, foi bem legal. Estamos criando laços. Jéssica. Fala, galera, mulheres. Jéssica, cadê a Jéssica? Presente-se, A Jéssica. Jéssica tá sem microfone, se apresentou no chat. Ah, tá. Então, deixa eu ver se eu encontro a Oi, apresentação dela aqui. Maína? Maína? Maína. Olá, gente, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Maína, eu faço licenciatura em filosofia. Eu tô ali pelo 5º semestre. Algumas coisas ficaram para trás, então não sei se é bem 5º semestre, mas enfim. Eu entrei para o grupo, eu não estava no primeiro ciclo, mas eu gosto bastante desse diálogo, faz bastante tempo que eu li. Acho um diálogo muito bonito, e seria ótimo me aprofundar melhor nele. Melhoras aí para a Vanisa, que está com Covid. Oi, Então, gente. Posso me apresentar? Claro, vai lá, Thaís. Tá. Então, eu sou Tayane, acabei de defender a minha tese de doutorado em filosofia aqui ali pela URGS. Não estou morando em Porto Alegre agora, estou morando em São Paulo. Estou sem vínculo, então, né? Acabei de defender, estou sem vínculo, estou tentando me entender ainda nesse limbo pós-doutorado.
O meu interesse em Platão também é mais geral, eu sempre gostei de Platão, acabei lendo na minha graduação, no meu mestrado. Eu estudo Aristóteles, né? Tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado foram sobre as éticas aristotélicas. Agora a minha tese foi sobre a noção de hábito, a noção de disposição, educação moral, na virtude moral. E Platão sempre foi um interesse mais geral. Eu comecei a dar algumas aulas particulares de filosofia no ano passado, principalmente para alunos de ensino médio que iam prestar Enem, e a gente leu algumas coisas do Platão, bem por cima, assim, e aí, agora que eu vi que estava rolando o grupo, achei que seria interessante participar também para criar alguns vínculos aqui com vocês, e também não ficar tão afastado das pessoas da URGS, agora que eu não faço mais parte oficialmente da comunidade. Então, é isso. Na verdade, faz parte, né? Que egressa é sempre parte da comunidade. Então, agora já é para toda a vida. Nós temos 2 apresentações no chat. Legal. A de Jéssica, e aí eu vou ler rapidinho, tá, gente? Jéssica tá sem computador, tá sem microfone, ela é vinculada ao UFC. Então, ela é do doutorado da UFC e ela pesquisa Platão, pediu desculpa, tá perdoada, já disse. É isso mesmo, né, gente? Nem todo mundo é perfeito, algumas pessoas decidem por Platão. Temos também a Marcele. Marcele estava conosco no outro ciclo, que eu lembro da carinha dela, né? Também está sem poder se apresentar, graduanda em filosofia, recém-mestranda no direito da URGS. Eu lembro que ela participou do primeiro ciclo, achou proveitoso a partilha e quer continuar se aprofundando. Podemos seguir. Beleza. Mais alguém gostaria de se apresentar? Acho que eu vou me apresentar. Bom, prazer a todos. É a primeira vez que eu participo aqui do encontro. Eu sou do Ceará também, sou aluno de administração pública da UFCA. E eu conheci o encontro através da Camila também, que apesar de não ser formalmente minha professora, né, ela é professora da filosofia, mas eu já paguei algumas cadeiras de filosofia antiga com ela e, enfim, acabei recebendo essa recomendação. Com relação a Platão, é um autor que eu sempre gostei muito. Já li assim, alguns diálogos avulsos dele, já li o Crato, República, já li alguns. E apesar de não ser estudante de filosofia, né, eu levo filosofia muito a sério. Então, eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar. E eu tô aqui porque, enfim, eu não tinha lido o Fedro ainda. Acho que é uma ótima oportunidade de ler, você ler em conjunto com outras pessoas, até pessoas que estão mais familiarizadas com Platão e com o diálogo em si. E também porque, enfim, é um assunto que eu gosto, né? São assuntos que eu gosto de filosofia e tal. Gente, só um parênteses, eu tô super alegre com vocês cariris aqui comigo. E a Camila foi minha orientadora, eu fico mais alegre ainda. Pelo menos ela tá botando o rolê pra frente. A Camila estava inscrita, na verdade. Achei que ela fosse participar também, mas a gente vai esperar por ela. É época de TCC, né? Acho que é por isso que ela não tá aqui. E os alunos cobrando as notas. Sim. Quem mais? Que gostaria de se apresentar? Olá. Oi. Eu sou Jinfan. Eu estou no finalzinho do curso e estudo Aristóteles e eu gostaria de entender um pouco melhor Platão. Por isso que eu estou no grupo. Eu acho que é isso. Bem-vinda, Jinfan. Obrigada. Eu sou o Gabriel, prazer pessoal, eu estou no 3º semestre e eu vi Platão no semestre passado com a professora Inara, um pouquinho, e daí eu quis aprofundar um pouquinho mais, e aí é por isso que eu estou aqui, é isso. Legal, Gabriel. Temos um bebê
Na live. Olá! Apresenta ele para nós. Oi, gente, esse é o Francisco Bo. Ele nasceu logo após eu defender a minha tese. Tá com 1 mês quase, faz agora domingo ou terça, não lembro. E agora ele vai mamar, porque ele tá com muita fome, então ele pede licença para vocês. Ivan. Eu sou Ivan, 5º/8 semestre, estou fazendo a minha última cadeira obrigatória, depois só restam uns estágios. Sou da licenciatura em Filosofia da URGS. Por que este grupo? Porque eu já fiz alguns seminários de pesquisa avançada em Aristóteles e outros autores, mas eu peco muito em Platão, assim, eu nem arrisco alguns diálogos com algumas pessoas que entendem um pouco mais, porque eu passei muito de maneira superficial nesse autor, então acho que vai me ajudar. E eu não consigo fazer a cadeira de grego à tarde, eu até estou tentando trazer ela para a noite, porque eu só faço latim. Então, assim, quando tem algumas noções de grego, assim, eu apanho bastante. Então, acho que vai me ajudar. Então, para sair um pouco da zona de conforto, é um autor canônico do curso, então acho que não tem como você sair do curso e não ter um pouquinho de contato. Participei do outro ciclo. É isso aí. Legal. Obrigada, Ivan. Que mais mesmo? Que eu tinha visto aqui. O Igor, por exemplo. Prazer, pessoal. Igor. Bem sucinto ele. Temos outras pessoas aqui ainda. Gabriela, não sei se está podendo falar. Acho que o Gabriel também, né? O Gabriel acho que se apresentou rapidinho, né? Já. Gabriela Viegas, né? É. Pode falar, Gabriel. O Silvio também, né? Oi, pessoal. Eu sou o Silvio, eu sou do curso de licenciatura em Filosofia da URGS. Eu estou mais ou menos acho que estou fazendo cadeiras do 5º semestre, mas na verdade, falta 6 disciplinas para me formar, né? Então, falta pouca coisa. E eu moro em Gravataí, que é a cidade aqui da região metropolitana de Porto Alegre, mais ou menos 50 quilômetros da universidade. E eu entrei nesse grupo porque eu tenho interesse, né, em Platão, porque das disciplinas que eu fiz até agora, acho que os diálogos que eu tive contato foi, antes desse semestre, né, foi Teteto, a República, e eu acho que foi esses aí, né, os principais, assim, não me lembro de outro. Então, por isso que eu entrei no grupo, né, para ter mais contato com Platão. Beleza, Silvio. Seja bem-vindo no nosso grupo. E eu acho que a Gabriela Viegas, deixa eu ver. A gente pôs ela fora da sala. A gente falou com ela, acho que ela estava com dificuldade de falar. Tá. E tem também Guilherme. Não sei se Guilherme pode falar. Gostaria. Bom. Tá digitando, Guilherme. Tá digitando? Legal. Não, desculpa, é que eu tava mexendo no microfone na tela, mas na verdade é aqui do lado. Sim. Eu tô usando o telefone porque o meu computador ele tá sem webcam, eu tô trabalhando aqui, mas tô acompanhando. Eu sou da graduação, sou novo também, eu venho do direito, na verdade, mas tenho vontade de estudar mais filosofia, né? Também filosofia do direito. E Platão eu lia desde a adolescência e tenho interesse em discutir sobre isso. E é isso aí. Tudo certo. Beleza? Tá ótimo. Muito obrigada, Guilherme. Então tá. Então, bom, não sei se a Gabriela está de volta, mas quando ela quiser, ela pode se apresentar. A Gabriela é a
aluna da licenciatura da filosofia. E deixa eu ver se ela está aqui ainda. Acho que não, né? Não. Tá. Então, é assim. Então, o que eu pensei em fazer hoje, né? Pensei que a gente poderia começar apresentando um pouco o diálogo, já que a gente vai começar lá pelas tantas, assim. Então, apresentar um pouco o que aconteceu antes e dar uma ideia do diálogo como um todo, assim. Então, eu preparei algumas coisas para dizer, mas eu gostaria também que, eu até falei isso para o resto do pessoal aqui da equipe, que contribuições são bem-vindas, assim, então eu vou falar, mas eu suponho que algumas coisas possam ser até controversas, e de repente a gente até podia fazer uma outra rodada para ouvir o que cada um de vocês, não precisa ser todo mundo, claro, mas se alguém quiser também contribuir, que gostaria de contribuir com outras coisas que conhece, ou que poderia complementar, ou poderia objetar o que foi dito anteriormente, tá? E aí, se der tempo, a gente já começa a ler um pouco do diálogo. Pode ser assim? Certo. Então, espera aí que eu me perdi um pouquinho. Eu preparei, na verdade, uns slides. Vou passar aqui os slides. Vê se funciona, né? Tá. Então, na verdade, essa apresentação, eu estava lendo esse texto que está lá na pasta e que eu recomendo bastante, porque eu achei bem interessante as coisas que ele fala, assim, eu gostei bastante das interpretações que eu li dele. Então, é o Harvey Younes, e o texto chama Phaedrus, acho que chama Cambridge Latin and Greek Texts, uma coisa assim. Então, na verdade, é um comentário ao texto grego, mas ele tem no começo uma introdução. E essa introdução, que é em inglês, no caso, é bem legal. A gente pode começar colocando a questão de se há uma unidade no Fedro, porque ele pode ser dividido, eu dividiria, no caso, em duas grandes partes, que primeiro, os 3 discursos que se sucedem tendo como tópico geral, assim, o amor, né, e dizer o amor é um pouco vago, tá? Isso a gente vai ter que melhorar depois, tá? Mas, em todo caso, assim, é um pouco um discurso sobre isso, assim. E uma segunda parte, que é um diálogo, aí, então, mais no estilo socrático, sobre a natureza da retórica. Estamos recebendo mais um participante, Jailton. Jailton, se você quiser se apresentar, sim, a pessoa chega e já cai na roda. Bom, fica à vontade para se apresentar, tá? A gente já fez uma sessão de apresentações. Tá, oi, tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Ah, tá. Boa tarde, tudo bem? Me desculpa, primeiramente, que eu esqueci do horário. Mas tudo bem, meu nome é Jailton, eu faço licenciatura em filosofia, entendeu? Eu moro em Sapucaia. O que mais eu podia dizer? Isso já tá bom, ter um interesse em Platão e no Fedro, se você quiser. Eu amo a filosofia, entendeu? Eu gosto muito dessa literatura deles, do Platão, do Aristóteles, e dos filósofos antigos, dos contemporâneos, né? Das atualidades, né? Duas áreas que eu sou apaixonado, teologia e filosofia, entendeu? Legal, legal. Bem-vindo, então, a gente mal começou, assim, na verdade, fazendo uma retomada um pouco do que acontece no diálogo antes da gente começar a ler. Mas a gente vai, então, se conhecendo aos poucos, tá bom, Jailton? Tá, ok. Daqui a pouco, então, o pessoal daqui da equipe vai se apresentar também e tal, e aos poucos você vai conhecendo todo mundo.
Então, eu estava dizendo que, né, tem essas duas grandes partes. Primeiro, são 3 diálogos que se sucedem, 3 discursos, né, tópico geral é o amor, que se sucedem, e depois, então, uma discussão sobre a... Jailton, você está apresentando. Aconteceu alguma coisa aqui. Ah, tá, não, eu queria botar na tela aqui, mas eu fiz alguma... Vou tomar aqui a minha apresentação. Tudo certo. Inclusive, tem um erro de português ali no diálogo. Então, sobre a natureza da retórica também, mais ou menos sobre isso aí. Tá. Então, uma questão seria, bom, qual é a relação entre essas duas partes, né? E, na verdade, não é tão difícil pensar nessa relação, né? Porque, afinal de contas, os discursos que se faz antes, eles são peças de retórica. Então, na verdade, há uma relação entre a discussão teórica que se faz antes e, digamos assim, uma parte prática, que é, né, tem uma certa exemplaridade naquilo que acontece antes, né? Que são os discursos. Que me parece ser, assim, alguma coisa meio fácil de depreender, assim, né? Então, o que ocorre nos discursos antes deveria nos levar a entender a discussão que é feita subsequentemente sobre a retórica, né? E depois fiquem bem à vontade para discordar e de complementar, como vocês quiserem isso, tá? Espera aí, alguém levantou a mão? Tá. Bom, então... A segunda parte do FED é dedicada a constituir uma visão positiva da retórica, né, se ela for realizada da forma correta. E a primeira parte, então, deve dar uma certa exemplaridade de discursos que são correta e incorretamente feitos. Então, a gente poderia supor que né, se a segunda parte pretende se ter alguma normatividade, né, sobre, né, dizer como deve ser feito os discursos, a primeira parte, ela apresenta, na verdade, tanto bons discursos quanto maus discursos. Andréa. Eu queria só, assim, nesse momento, já talvez trazer uma pergunta que é o motivo da escolha de Eros para essa exemplificação, né? Porque essa coisa da cena dramática realmente é uma coisa que eu acho que é bastante relevante, e em Platão as coisas não são aleatórias, a gente sabe que as coisas vão se conectando, né? Então, é possível que a gente imagine que a escolha do trato da questão de Eros também possa se relacionar, em algum sentido, com a questão do discurso, né? Com a questão retórica, da estrutura do discurso, do que é um bom discurso. Especialmente porque a gente vai ter um debate também, né, sobre a relação entre essa boa retórica e a verdade, né? Em alguma medida, no primeiro movimento do diálogo, quando a gente vê do ponto de vista do conteúdo, né, o diálogo também está fazendo a gente pensar um pouquinho sobre a relação entre amar e o belo em si, ou a verdade em alguma medida. Então, para além da coisa de nós termos o exemplo, né, o exemplo concreto dos discursos na primeira parte do diálogo, nós temos também a possibilidade de pensar no conteúdo, na relação entre Eros e discurso, entre Eros e verdade, discurso e verdade. Perfeito. Sim, provavelmente todas essas coisas estão conectadas. O Igor também gostaria de falar alguma coisa sobre isso, Igor? Uma relação poética homofônica? Você podia explicar melhor? Claro, o homofônico é bem básico. O diálogo inteiro se baseia no jogo de palavras entre erotal e eros. Erotal é o verbo grego para perguntar, e eros é eros, né? Amor, desejo, etc. E ele está o tempo todo em torno disso. E isso já entra na questão do Platão literário. Tem uma introdução boa disso da Nightingale, vou botar aqui no chat depois. Mas, basicamente, vários diálogos do Platão, cada um deles se encaixa num tipo literário diferente, num gênero literário anterior. A República tem partes que seguem moldes de constituições mesmo, leis mais ainda. O Banquete ensinaria cenas dramáticas do teatro, e
o Fedro ele tem várias passagens explícitas e outras menos explícitas da lira grega, poesia lírica grega, arcaica. E também várias outras coisas da própria criação de cenário que a gente consideraria que seriam poéticas, especialmente porque se a gente separar vários trechos do Platão, eles estão em hexâmetros ou eles estão em dáctilos e outras métricas. E justamente isso tem uma ligação porque ele parte desse discurso poético para depois ir formando aos poucos o discurso retórico. E vocês falaram agora sobre a ligação entre essas coisas, e para mim, eu acho que ela é explícita, assim, eu não acho que é uma coisa que a gente pode perguntar, acho que é uma coisa que a gente deve perguntar, e se a gente não se perguntar, a gente não entendeu nada. Porque um dos problemas que vai ter no discurso do Lísias, botando o carro um pouco na frente dos bois aqui, um problema que vai ter no discurso dos Lísias é que ele é um discurso do amor já acabado, o amor que já acabou. Enquanto para o Platão, o amor é uma coisa dinâmica. E o discurso também tem que ser uma coisa dinâmica. Essa é a crítica que vai vir no final. O discurso não pode estar ali gravado e pronto. Portanto, tanto o discurso, quanto o amor, quanto o próprio conhecimento tem que estar sempre em movimento. Acho que esse seria, tipo, o primeiro passo. Acho que tem mais coisa, mas só para já não esquecer de falar depois. Obrigado. Tá, ótimo. Eu toco aqui, daí qualquer coisa vão falando aí. Então, a primeira parte, ela seria composta de 3 discursos, né? O discurso de Lísias, que ele é trazido por Fedro, quer dizer, o Fedro tem o discurso do Lísias enrolado debaixo do manto, né, num rolo de papiro, e esse discurso, digamos, defende uma tese que é melhor favorecer, ou é melhor que um jovem, né, ele conceda os seus favores a quem não o ama. Tá? Então, é assim, tem essa... Obrigada, Igor, pela referência. Tem essa... A gente conhece essa instituição, digamos assim, erótica, né, entre os gregos, que é a figura do jovem, que tem um tutor, digamos assim, né, que é um homem mais velho, e eu digo um tutor porque, ao mesmo tempo, tem uma relação erótica entre eles, mas também é uma relação pedagógica, de, né, o homem mais velho, ele, digamos assim, ele introduz o mais novo em uma série de conhecimentos e políticos, ou qualquer outro que sejam, outros que sejam. Bom, então, nesse contexto dessa relação, né, que é uma relação já bem institucionalizada na Grécia daquele período, que se discute, então, no discurso, né, se o jovem, esse que vai ceder, né, a um homem mais velho, vai se tornar, digamos assim, o seu amado, né, então tem essa relação de amante e amado, o jovem que vai permitir-se ser um amado para um amante, ele deve fazer isso para um amante que de fato ama, né, ou para um outro que não o ama. Então, o discurso de Lísias é de ele deve ceder a um amante que não o ama, que não tem o afeto, né, por ele, que de fato não o ama, então ele vai entrar numa relação sem amor, digamos assim, né, sem eros. Bom, então esse é o primeiro discurso de Lísias. O Fedro traz esse discurso, depois se alguém quiser comentar um pouco da cena inicial, que a cena aqui é interessante, né, porque é o começo do diálogo, que eles se encontram, né, fora dos muros e tal, onde os Fedro tem o discurso com ele, e o primeiro discurso é do Lísias, né, desse orador bastante famoso, ateniense. Não, ele não é ateniense, ele é estrangeiro, mas ele mora em Atenas e tal. Então, um orador bastante famoso, ele está com o discurso do Lísias com ele, e ele lê o discurso para o Sócrates. E daí rola uma coisa, uma crítica do Sócrates desse discurso, e aí o Sócrates, então, dá o seu discurso. Mas ele dá o primeiro discurso do Sócrates, ele dá esse discurso porque, numa espécie de, ele não gosta muito do discurso do Lísias, então faz, então se você pode fazer melhor, faça melhor e tal. Então, ele dá o segundo discurso no mesmo tema. Digamos, com a mesma tese do discurso do Lísias, porque é para mostrar, não, esse discurso não está bom, vou dar um outro melhor. Com a mesma tese.
Ao passo que o segundo discurso de Sócrates, que é o que a gente vai ler, ele não, ele é um discurso que vai defender a tese contrária do discurso do Ulisses. Depois eu vou reformular essa coisa de defender teses, porque não é bem isso, não é bem assim o objetivo do discurso, eles não são discursos para defender teses, tá? Mas pode falar, Andréa. Só antes da gente seguir, talvez seja interessante lembrar da presença do Fedro no banquete. Em Platão isso geralmente acontece, né? A gente encontra alguns personagens passeando nos diálogos, então ele tem alguns interlocutores que vão reaparecer, e isso muitas vezes nos faz pensar sobre a importância ou relevância social ou política que aquele sujeito tinha naquele determinado contexto histórico. E aí o Fedro, ele é o simposiarca do banquete, né? É ele que organiza ali mais ou menos os discursos do banquete. Uma outra coisa que a Skinara mencionou é o fato de que Sócrates e Fedro, eles não estão conversando dentro da cidade, né? E isso não é comum. A gente falou isso no primeiro ciclo, e aqui passando só rapidamente para vocês que estão chegando agora, que são coisas que são interessantes de saber. Geralmente, as conversas de Sócrates com seus interlocutores são na cidade, né? E tem até um momento, eu nem marquei aqui, mas enfim, no comecinho, em que ele diz que o que ele tem para aprender, né? Ele é um homem apaixonado pelo saber, e ele aprende muito mais com os homens do que aprenderia fora do contexto da polis, assim, afastado. Então, a gente tem um Sócrates diferente, né? Ele tá situado num ambiente diferente, e aí talvez isso tenha uma certa repercussão também na sua maneira de falar, né? Porque a gente também é acostumado ao Sócrates que está no jogo de perguntas e respostas, que interage com seus interlocutores assim, né? Numa grande quantidade de diálogos. E aqui a gente tem também um tipo de discurso que é um discurso que a gente pode considerar mais poético, que não é comum a Sócrates também, né? Talvez tenha relação com o fato dele não estar no seu ambiente natural, né? Que seria a polis. E aí uma outra coisa, em relação a isso que a Inara falava, né, sobre a crítica que o Sócrates tece ao discurso de Lísias, essa primeira crítica, ela é uma crítica que tem a ver com a forma, né? O Sócrates vai dizer que o discurso tá desorganizado, que está repetitivo, né? Enfim, tem a ver com a forma, e aí talvez por isso também ele tope em argumentar em torno da mesma tese, né? Que é essa tese da inversão do razoável que a gente vê, de que o jovem deve preferir o não amante do que um amante, enfim. Já o segundo discurso, que é o segundo discurso do Sócrates, é um discurso que tem uma preocupação maior com com uma conexão entre forma e conteúdo. Tipo, que aí a gente vai lembrar, né, de toda a crítica aos sofistas. A ideia de que o domínio de uma técnica de forma não é suficiente para o alcance da verdade. A gente tem que ter uma preocupação também com o conteúdo, né, com essa relação desse conteúdo com a verdade. Por hora era isso. Vai lá, Eduardo. Só comentando o que a Andrea falou, que o Fedro aparece no banquete, né, no simpósio, que eu estou lendo um comentador, depois eu posso compartilhar o texto lá na pasta, que é esqueci o primeiro nome dele agora, é o Ferrari, e ele faz um livrão bem grande interpretando o Fedro, e ele menciona isso, né, de que o Fedro no diálogo, Fedro, ele estaria também representando essa pessoa que está interessado em movimentar eventos baseados em discursos intelectuais. E que isso poderia, de alguma maneira, trazer um risco para a filosofia, né? Porque
ele está interessado nos discursos, mas não quer dizer que ele está avaliando os discursos corretamente, não quer dizer que ele está julgando se os discursos são bons e belos e verdadeiros, mas que ele está mais só a fim de entrar em contato com mais discursos. Por isso que nesse momento ali, entre o primeiro discurso do Sócrates e o segundo, a gente vê que ele faz aquela pressão bem forte, assim, para que ele fale, por favor, fala. E no diálogo tem outras sugestões para isso, né? Como quando o Sócrates faz o segundo discurso, ele diz assim, no final, né, ele fala, a gente vai ver isso, né? Que ele fala assim, não se esquece de falar pro Lísias fazer mais um discurso também, né? Daí o Fedro assim, pode deixar, porque ele tem esse papel social, assim, de quem fomenta discursos, né? Só para fazer um comentário de uma coisa que eu li, achei que poderia ser relevante. Gabi? O Fedro, enquanto instigador de discursos, né, faz com que o Sócrates, o primeiro discurso dele, que ele vai narrar, ele enfatiza, ele trata do mesmo assunto justamente de uma forma mais bem feita, mas ressaltando cada vez mais, para ressaltar o quanto o Eros é danoso, né? O quanto o Eros ele vai ser prejudicial nesse primeiro discurso que é trazido pelo Lísias, né? Ele faz o mesmo assunto, mas traz de uma forma mais bem feita, de uma maneira para ressaltar, como sublinhar essa temática, né? Só para complementar. Guilherme? Professor, como eu sou novo no curso de filosofia, assim, a minha pergunta talvez não seja exatamente do texto, mas no contexto, assim, a gente fala muito em Eros, né, que, pelo que eu entendi, seria esse lado passional do ser humano, essas coisas. Qual seria o contraponto? O que é não Eros? O que seria o não Eros? Posso responder, Sora? Isso, vai. Eros não é o lado passional do ser humano, Eros é desejo. O lado passional envolve vários outros sentimentos, mas Eros é explicitamente quando tu quer comer alguém, ou quando tu tem alguma outra potência muito grande, assim, a gente pode ter, eu acabei de botar ali no chat, que quando tu é muito apaixonado por algo, assim, a ponto de ser maníaco por algo, tu tem Eros. No caso, paixão também tem seus problemas, porque paixão sugere uma passividade talvez maior do que o Eros tenha. A gente vai ver ao longo do diálogo que o Platão vai colocar Eros primeiro como uma espécie de ausência, e é uma ausência que nos coloca em movimento para algumas coisas. O Platão vai dizer depois. Mas pensa Eros sempre como desejo, e nesse contexto ele parte da ideia de desejo sexual. Eros tu não teria, por exemplo, com um amigo, tu não teria com teus familiares, enquanto os outros sentimentos gregos tu poderia ter. Eros tu tem explicitamente com uma relação sexual. E no banquete é justamente esse movimento, né? Começa ali o pessoal todo discutindo essas relações, especialmente sexuais, e depois elas partem para as discussões da boa alma e assim por diante. Bom, então Eros tem apenas um cunho sexual. Na cultura grega, em geral, é um cunho principalmente sexual, mas o Platão ele vai justamente mostrar que assim, começa no sexo, mas depois vai para outro lugar. Resumindo, o banquete, ele literalmente diz, tu começa querendo transar com uma pessoa, depois tu quer transar com todo mundo, e depois tu não quer mais transar porque tu tá ocupado com as ideias. Tu se apaixona pelo saber, pelo conhecimento, assim por diante. Olha, interessante. Valeu. André, complementa aí, por favor. Então, eu acho uma pergunta realmente bem interessante, porque cadê Jéssica? Jéssica está sem microfone hoje, mas Jéssica, por exemplo, investiga em algum sentido outros conceitos, né, que podem ser problematizados aqui. Se a gente pensar, por exemplo, no conceito de epitimia, que também é uma espécie de desejo, mas aí é um desejo escancaradamente físico, escancaradamente pelo corpo. O Eros, ele tem um sentido que é dúbio, e aí a gente imagina que esse sentido dúbio é um sentido que é o sentido de como o povo pensava, de como socialmente
essa ideia circulava, e aí, como o Igor fala, socialmente essa ideia circulava sem muita problematização. Era uma coisa que tinha a ver com esse desejo físico, né? A gente vai ver no banquete o processo de ascensão de um Eros que desejo vai ver a beleza em um corpo, depois vai ver a beleza em vários corpos, e daí vai ascendendo, né, através do conhecimento filosófico, até que você perceba que a beleza não está centrada em corpo nenhum, mas que a beleza existe em si mesma, e aí essa beleza é uma beleza de natureza essencial, né, filosófica e tudo mais. Então, o que o Platão faz é trazer esse conceito vulgar, talvez essa palavra possa ser utilizada, mas esse conceito popular, né, e pensar do que a gente está falando quando a gente fala disso, né? Do que a gente está falando exatamente? Tem um texto muito bacana que eu gosto, não tem nada a ver com isso, enfim, mas o título é Do que estamos falando quando falamos de amor. É um conto do Carver, né? E aí, tipo assim, as narrativas sobre Eros, elas eram narrativas que não tinham consenso. A gente vai ver aqui nos diálogos do Fedro que o primeiro discurso de Lísias vai colocar o amor como sendo uma coisa terrível, danosa, perigosa, ciumenta, possessiva, tudo de negativo, né? E aí, ao mesmo tempo que alguém diz que isso é amor, né, a gente vai ver uma outra narrativa sobre o que podia ser Eros. E aí Platão ele quer encontrar um sentido próprio para Eros, né? O Eros platônico ele tem um sentido próprio, né? E aí essa resposta do que seria um anti-Eros, assim, tipo, o que seria o oposto de Eros, né? Talvez aqui a gente consiga entender um pouco do que seria Híbris, que é tipo um desejo desmedido, uma coisa violenta, um sentido violento, e aí, em certo sentido, a gente pode pensar, porque aqui, e aí várias coisas estão sendo adiantadas, mas depois Renata retoma. Porque aqui, por exemplo, a gente vai assistir uma discussão sobre o governo de si, você ser capaz de dominar a si mesmo, né? E o total abandono de si. Quando a gente pensa no Eros negativo, né, esse Eros fraco, esse Eros vulgar, a gente vê que a pessoa está escrava do desejo, escravo do prazer. Então, o sujeito não tem domínio de si. Então, ele age de uma maneira descontrolada, né? Já quando a gente pensa num bom Eros, o Eros positivo, que seria o Eros verdadeiro, a gente tem um Eros que vai te proporcionar um exercício de governo de si. Então, em suma, textualmente, a gente vai ler aqui no Fedro que Eros é desejo. Só que a gente vai ter um problema. Tanto quem ama verdadeiramente deseja, quanto quem não ama verdadeiramente também deseja. Então, nós temos uma questão. Que tipo de Eros é esse, né? De que Eros nós estamos falando? Pode falar, Gabi. Tá sem som. Quando o Platão vai trazer as questões, né, ele traz as questões do tempo, ele traz, por exemplo, na questão vulgar mesmo, que era comum as relações que eram problemáticas, as relações entre questão da própria educação entre o pederasta, né, essas questões de pederastia que havia na época, acaba trazendo questões problemáticas que vai fazer com que haja também a própria discussão do Eros, né, na paideia grega. Aí por isso que muitas vezes Platão, ele preocupado com essas questões, ele também vai trazer à tona, né, também isso. E eu queria dizer que, então, em todo caso, é interessante pensar que, de fato, talvez Eros não seja somente de forma redutiva, assim, a desejo sexual, né? Talvez, como disse André, tivesse uma outra palavra para isso, que fosse a epitimia, o apetite, né? E aí o Ivan até pergunta sobre libidinos, ou alguma coisa assim, em latim, né? O libidus. Libidos. Isso é o nosso libido. Eu acho que tem mais a ver com a epitimia. Eu não sei. Na verdade, assim, eu acho que acho que a gente tem que deixar espaço para investigação, porque, de fato, há uma investigação, né? E a gente está aqui para descobrir. Então, mas Eros também é um deus, né? Um deus importante. Tem essa coisa também do panteão grego, que ele é, na verdade,
Os deuses, eles correspondem a desejos, ou a entidades naturais, a, enfim, né, a fenômenos. Então, Eros é um fenômeno natural, ele é um deus, né? Lá na descrição da teogonia também, ele aparece como uma força, né? Uma força de geração, que vai proporcionar a geração. Então, exatamente assim, é um desejo, eu acho que sim, mas do que é Eros, né? O que busca Eros? Eu acho que isso está em aberto para a gente na nossa investigação, eu suponho que quando a gente fala em erótico, na nossa língua, a gente usa a palavra erótico, a gente de alguma forma apreende do que mais ou menos o contexto, o lugar em que Eros se move, quer dizer, é uma herança grega, nossa palavra, né, erótico, e eu acho que ela captura de alguma forma bem, assim, do que se trata, assim, porque o erótico, ele não me parece que ele, enfim, erótico me parece uma coisa um pouco mais refinada, sei lá, do que, enfim, a gente distingue erótico e pornográfico, né, então, indo um pouco nessa direção, assim, parece que a nossa palavra erótica, ela captura de alguma forma alguma espécie de, talvez, de indicação, assim, de para onde é que vai essa palavra eros, mesmo na língua grega. Mas isso é, assim, um chute meu, né, assim, a minha intuição, cada um tem a sua respeito de eros. A minha intuição seria essa. O Ivan queria falar alguma coisa, né, Ivan? Não, na verdade, eu achei legal, eu só estou cruzando porque eu não conheço, meu grego é horrível, como eu falei. É que no latim, no libidos, algumas características no latim, eu lembrei do que o Igor falou, primeiro você você transa com uma pessoa, depois você quer transar com todo mundo, e quando você não quer mais transar, você quer ficar ali com as suas ideias. Uma das características no latim da palavra libidos é o quanto você pode deslocar ele de uma pessoa para outra. E que alguns autores de filosofia antiga, medieval, como Santo Agostinho, vai falar em libidos sciendiae, eu acho que é assim que fala, que é um libido diferente, é uma disposição que alterna entre os saberes, aonde você é chamado e se traduz no ato de conhecer e buscar conhecimento. Por isso que eu achei interessante, assim, essa coisa o Eros vai alternando, assim, mas só para, desculpa, eu estou cruzando para poder entender bem, assim, o que é Eros, para não, porque, assim, de verdade, quando a Inaya falou, amor tá complicado, a primeira coisa que eu estava associando, Eros é igual amor, eu já vi que é uma coisa mais, não tá tão legal, assim, por isso que eu tô... Daí eu lembrei do libido, né? Porque o nosso libido hoje a gente traduz por intensidade sexual, essa inclinação sexual, queria saber se tinha a mesma coisa. Desculpa falar aqui de novo, mas... olha, Ivan, na verdade, os latinos vão traduzir Eros por amor, e Eros, o deus, vira Cupido. Libidos, eles não usam, assim, tipo, Roma Antiga, até onde eu sei, posso estar errado. Mas a conexão básica ali de impulso sexual eu considero que faz sentido, mas também lembra que essa é uma palavra de contexto popular. O Platão que está falando essas coisas de ir escalando, assim, nos sexos e depois acabar virando um filósofo que está implícito, não transa. O central do uso da palavra cotidiana é das relações amorosas, e relações amorosas que eram vistas como fadadas a terminar. Isso é outra coisa que é importante em Eros, que está de plano de fundo aqui. Eros é efêmero, é da natureza de Eros que ele acaba. O amor é ruim, ele vai te deixar destruído do coração, não tem como acabar de forma feliz, ou alguém morre, ou alguém termina com alguém. Complicado, né? A Cláudia colocou uma observação interessante. Tem algumas pessoas que conectam com o Freud, né, a noção de Eros, com a noção de pulsão e tal. Eu acho que uma coisa que a gente tem que guardar é essa ideia de que Eros tem relação com o movimento, que apareceu tanto na fala de Igor quanto de Inara, né? O Eros, ele tem realmente um ímpeto de ir em direção a. Ele leva em direção a. E aí nós temos a pergunta de Inara, né? Em direção a quê? Ele nos movimenta, mas ele nos movimenta em direção a quê? Esses dias, para concluir o
o artigo da disciplina passada, né? Eu li um artigo de uma moça chamada Anne Merker, não conhecia, que tem o nome Ninguém é Mal por Seu Pleno Consentimento. E aí ela fala de que, tipo, esse primeiro eros, esse primeiro desejo, é um desejo carente de conhecimento. Porque eu fiquei pensando nisso que o Ivan colocou, né? Em relação ao termo latino que ele apresentou para nós. Que esse primeiro eros, ele deseja alguma coisa, esse eros que é apresentado como negativo, ele deseja alguma coisa, mas ele não sabe o que é a coisa, né? Aqui no Fedro vai aparecer que eros deseja beleza. E aí, tipo, não saber o que é a beleza é um problema, porque aí, tipo, eu acredito que a beleza esteja num corpo só, né? Então, não saber o que é a beleza, não saber o que é que se deseja é um problema. E é esse problema que a gente persegue, assim, né? Quando a gente pensa no eros platônico. Mas eu gostei bastante do que ela traz, que é essa ideia de que esse eros do Lísias é um eros carente de um determinado saber, que o eros filosófico ele é um eros mais direcionado, é como se ele soubesse o que ele procura. Ele sabe que a beleza não se encerra num corpo só. Então não vai adiantar ficar maníaco para pegar aquele corpo, para possuir aquele corpo, para esvaziar aquele corpo da beleza, porque você está buscando uma beleza que não está ali, né? Ela está em outro lugar, enfim. Mas é coisa para a gente discutir. O segundo discurso do Sócrates, vem aí. Se preparem. Tá, eu vou seguir um pouquinho aqui nessa introdução. É um ponto que o Juni chama atenção, tá? Que os discursos que vão ser pronunciados, ou que foram e que serão, né, pronunciados, eles são do tipo deliberativo ou epidêtico, ou seja, eles têm por objetivo convencer alguém a tomar um curso de ação. Quer dizer, quando eu dizia antes que eles tinham uma tese que estavam defendendo, não é assim porque eles não são um discurso para convencer alguém de uma tese, né? Eles são um discurso para convencer alguém a fazer algo. Então, assim, é como se eles fossem dirigidos a um jovem, que deve, então, ser convencido pelo discurso a conceder os seus favores a um certo homem. Então, assim, seria um discurso de um homem mais velho dirigido a um homem mais jovem para convencê-lo a ceder os seus favores. E a ideia, então, do discurso do Lísias seria que um jovem é um homem que não ama este jovem, ou pelo menos assim, que finge que não ama para efeitos de discurso, e quer convencer esse jovem a amá-lo, ou pelo menos a ceder ao seu amor, né? Então, essa é uma característica importante, tá? Que é o objetivo do discurso. Ele é de tipo deliberativo, ele tem por objetivo convencer alguém. Só que, apesar disso, no caso do Fedro, ele não está sendo apresentado para convencer um jovem. Tá? Os discursos, eles, na verdade, muitos discursos, eles são confeccionados para mostrar para uma audiência a expertise do autor, ou seja, que o autor detém a técnica de um bom discurso. E parece que é isso que faz com que o Fedro tenha o discurso do Lísias debaixo do manto. É porque ele está estudando um discurso que seria muito bom e poderia, portanto, convencer jovens a ceder, né? Ele poderia ser usado para convencer jovens a ceder a homens mais velhos. Mas então é preciso observar que tem esses dois níveis, quer dizer, o discurso, ele visa, pela sua natureza, né, ao convencimento de um jovem a ceder a um homem mais velho, mas, na ocasião, eles estão sendo lidos para, digamos assim, para avaliar se eles são bons discursos ou maus discursos. Claro que você pode usar como uma dos critérios para um discurso bom ou mau discurso, se ele convenceria ou não convenceria, né? Mas eu acho que do ponto de vista do Sócrates, a ideia é que você não deveria convencer um jovem
por razões erradas, né? A fazer algo, porque isso seria convencê-lo a fazer algo errado, em todo caso, né? Não sei, vocês estão discutindo alguma coisa no chat? Vocês gostariam de parar e discutir um pouco? Desculpa, desconcentra, né? Não desconcentra, eu só estou parando mesmo porque se vocês quiserem discutir, a gente pode discutir, não é por isso. É que o Guilherme estava só querendo, acho que anotar o termo grego que tinha sido colocado como um oposto, só que, Guilherme, eu falei talvez híbris porque é uma oposição que vai aparecer de um autocontrole para um não controle. Se a gente for pensar, por exemplo, no vocabulário do Aristóteles, a ideia de uma acrasia, que é uma fraqueza de vontade, talvez caiba aqui, porque esse eros maníaco, né, que é uma má loucura, uma loucura ruim, ele é um eros da desmedida, né? E aí por isso que eu coloco híbris, mas assim, eu não tenho certeza, é um chute também, assim. Não, eu só tô, na verdade, querendo, né, encontrar, assim, diferenciar eros de outras... tipo, se não é amor, é cilada, e se não é eros, é o quê, né? Exato, entendi. exato. É difícil saber. Mas só para... Mas em todo caso, em termos de oposição, eu diria que não seria a boa direção para ir, assim, como uma oposição, que é isso, né? Tipo assim, um desejo não necessariamente se opõe ao outro, né? Então, se a gente pensa em apetite, a fome, por exemplo, que desejo se opõe à fome, quer dizer, a gente não é exatamente a melhor forma, eu acho, de pensar numa diferenciação entre desejos, né? Procurar um desejo ao qual ele se opõe. Então, quer dizer, um eros desmedido continua sendo eros, em alguma medida, né? Então, acho que um lugar para a gente procurar seria justamente o objeto, ao que o eros se dirige. O que chama Eros? O que busca Eros? Né? O que o Eros está atrás? Né? Essa me parece, seria a forma de entender o Eros. Aí, e para diferenciar ele de outros desejos, seria o outro desejo, ele está atrás de outra coisa. Será? Porque uma vez... Prazer, alguma coisa assim. Uma vez eu ouvi uma professora dizendo sobre a diferença entre Eros e ágape. Que ágape seria mais um amor universal, enquanto Eros, um amor, de certa forma, mais relacionado à paixão do ego. Mais físico, né? Exato. A gente vai ter várias palavras que vão se confundir. A filia, o eros, o ágape. Em alguns contextos, eles são tomados como se eles tratassem da mesma coisa, né? Porque, por exemplo, em alguns contextos, né? Nenhum grego antigo usou ágape. Isso é grego cristão. Tá, sim. Nesse contexto, não. Nesse contexto, não. Mas, enfim, cada termo desse tem peculiaridades, né? Que dificultam que a gente identifique todos eles como se eles fossem uma coisa só. Mas é isso. Por exemplo, o ágape não apareceria aqui, nesse contexto. Então... Tem o verbo, né, para agapau. Tem agapau, mas ágape definido como amor só vai surgir depois, lá no neoplatonismo. O verbo tem outros usos também. Eu só queria me meter aqui, desculpa, a Gabriela levantou a mão, eu me meti. Mas eu concordo na área que não tem bem oposição entre desejos, mas eu acho que o ponto vai ser que Eros é mais desejo que os outros desejos. O mito das cigarras que vai ter aqui no final do Fedro. O que eram cigarras? Eram pessoas que estavam possuídas por Eros e esquecem de comer, esquecem de tomar água, esquecem de dormir, ficam cantando para sempre, todas morrem e voltam como cigarras. E continuam cantando para mais sempre ainda. Então acho que pensar talvez em desejo ao quadrado, Guilherme, seja uma ideia boa de pensar. Sim. Mas eu acho, assim, a meu ver, em Platão, o Eros ele aparece muito mais como um impulso rumo ao conhecimento, rumo à verdade, tipo um elo que lhe guia a busca de algo, não só, daí essa escala que vai estar presente no banquete, né, primeiro os corpos do presente, só que aí você não para aí há esse impulso para você seguir, e no Fedro dá essa sensação, quando ele vai fazer o mito lá mostrar na aparelhalada, quando vê a sensação do crescimento das asas, meio que dá, aí que dá uma
Para mim, na minha impressão que eu tenho, é que é dar uma reforçada desse impulso que tem, que parte dos corpos, aí a partir aí quando se tem a sensação da beleza, você busca-se algo maior. Para mim, o Eros, ele está muito nessa ligação do elan, um elan para algo mais. Assim, em Platão, eu vejo como algo mais específico, assim, nesse sentido. Não sei. É algo de muita pesquisa, né? Muita. Sim. Constante. Posso continuar aqui? Então, estava falando que... Não, eu estava mostrando, então, esses discursos, pelo menos sobre alguma interpretação, eles são discursos de um tipo, né, que é aquele deliberativo, que você quer convencer alguém, mas que eles estão sendo usados aqui um pouco como uma demonstração. Bom, isso também é discutível, né? Em que medida que espécie de convencimento ali no ato do Fedro esses discursos querem provocar? Né? Como é que eles estão sendo usados no Fedro? Quer dizer, aparentemente o discurso do Ulisses é trazido pelo Fedro para demonstrar alguma coisa, mas depois a gente pode discutir, né, o que esses discursos do Sócrates querem provocar no Fedro, né? Porque isso é importante, então, de discutir um pouco que audiência é o Fedro nesse debate, né? Qual é a relação deles? Acho que a Andrea trocou alguma coisa nesse ponto da verdade, da verdade, tarará. Então, quer dizer, tem esse elemento né, se existe uma relação amorosa entre eles, ou que espécie de relação amorosa ela é, e como é que a verdade entra aí nesse jogo de discursos, tá? Então, um pouco do contexto seria esse, né, que o diálogo começa com um encontro, se não me engano, é fortuito, assim, do Fedro e do Sócrates, fora dos muros. Daí, se alguém quiser conversar mais sobre isso, que tenha vontade. O Fedro, me parece, está procurando um lugar tranquilo para se exercitar naquele discurso que ele conseguiu, ele está muito excitado com aquele discurso, e ele fica muito contente de encontrar o Sócrates e poder discutir com ele a respeito daquele discurso que ele considera muito inovador, e porque ele defende uma tese que ninguém defendeu, né, ou porque ele, né, procuraria convencer um jovem através de um argumento inesperado, assim, né, fora da expectativa. Então, ele está muito excitado com aquele discurso, e está muito contente, então, de discutir com o Sócrates sobre ele. Mas eles, e aí, como menciona André, eu acho, né, eles estão saindo da cidade para ir para uma região, assim, bucólica e tal, e aí tem uma série de descrições dessa região e tal. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso. André. Eu gostaria só chamar a atenção para que tipo de narrativas são essas narrativas que são conversadas antes dos discursos aparecerem, né? Porque, na verdade, o Sócrates parece que seguindo uma prescrição médica, é uma coisa de, tipo, fazer umas caminhadas no ar puro, sei lá o quê, e aí ele encontra o Fedro, e aí eles vão se afastando dos muros da cidade, e eles chegam num determinado lugar, né, lá nesse lugar, num plátano e tal, e quando ele chega nesse lugar, o Fedro começa a perguntar sobre algumas narrativas míticas. E aí pergunta se o Sócrates confia nessa narrativa. Sócrates, você bota fé nisso aqui, essa coisa que aconteceu, você acredita, né? E tem, acho que a coisa do rapto da Ortíria, não é, gente? Eu não lembro exatamente quais são os acontecimentos, mas são acontecimentos míticos. E aí o Sócrates, eles têm essa conversa, e isso me faz pensar, né, como eu já falei, eu não acredito que em Platão nada é aleatório, isso fica muito para mim como uma pré-discussão sobre o que seria um discurso convincente, entende? Porque em algum momento o diálogo vai tratar da estrutura do discurso. Sócrates vai dizer, tem até lá no fim uma metáfora com o açougueiro, né, em que o Sócrates vai dizer que se o discurso, se um animal ele é cortado fora das articulações,
vai ser difícil e tudo mais, e o discurso é da mesma maneira, o discurso é como se ele tivesse articulações, para ele funcionar de uma maneira excelente. Só que não é só isso, não é só a técnica que confere ao discurso a persuasão, entende? E aí, tipo, o que conferiria persuasão ao discurso? A gente tem o discurso do Lísias, que é um discurso, por mais que seja um discurso criticado por conta de sua má organização, né? Da sua má organização, mas ele não, o fato dele não ser um discurso para o Sócrates convincente não é só a organização, tem a ver com o que é dito também, né? Como eu falei inicialmente, com a forma. E aí, quando a gente começar aqui o discurso do Sócrates, o segundo, vocês vão ver que o Sócrates ele vai utilizar elementos que não são exatamente elementos racionais, né? Vai trazer a parelha, vai trazer coisas que são coisas míticas também. E aí a gente pode pesar e pensar assim, nossa, mas obviamente um discurso que não conta com coisas com mitos no meio, né, com imagens, com coisas não concretas, ele deveria ser mais convincente do que o discurso que conta com elementos que não fazem parte do que é concreto, do que é argumentativo e tal. E aí eu fico pensando que, no começo, essa conversa sobre os elementos míticos e a pergunta se o Sócrates concorda ou não com isso, se ele acha que isso aconteceu ou não, tem a ver com o poder de convencimento que os mitos têm, independente de tratarem de coisas concretas. Né? E, tipo, o mito, como nós sabemos, é às vezes utilizado como recurso pelo Sócrates, né? Tanto para facilitar a compreensão, como recurso no sentido da construção do texto. Deu para entender? Até eu fiquei confuso sobre o que eu disse, mas a ideia aqui é que, tipo, seria um pré-anúncio sobre o que é realmente importante num discurso. Que, tipo, não é só a forma, não é só a organização, a técnica, né? Não é só a técnica que é importante. Por isso que eu estava falando para o pessoal que vem do direito, que às vezes a pessoa imagina, não, se eu dominar a técnica, eu vou fazer um discurso que vai convencer qualquer pessoa, mas a gente tem a carência de um elemento em Platão, né? O discurso persuasivo, ele é um discurso que conta com elementos para além da técnica. Iva. Não, desculpa, só um comentário. Eu participei de uma... Na crítica, eu até achei legal, assim. Eu queria muito participar de alguma ocasião do grupo de retórica lá do direito, daí eu fui fazer uma capacitação com eles, né? E foi 2 horas, assim, e se deu muita atenção para esse detalhe, né, de quanto técnico, até que nível de técnica você poderia desenvolver e o quanto isso ia te ajudar, né? E, claro, conjugava vários estudantes do direito, né? Eu vi que eles prezam muito a técnica, né? Mas eu já tinha ouvido de professores também, de outros, né, muito essa questão do que embasa também, o que está por trás ali, quando tu falou, por isso que eu fiquei pensando, né? Não, muito legal, só um comentário, eu acho que isso também ajuda um pouco a entender todo o contexto, né, de o que perpassa um discurso, né, para além da pura técnica, né. Ivan, essa questão, ela é uma questão para Sócrates, para os Sócrates históricos, né, talvez, e para Platão, que é essa preocupação com o discurso, é justamente isso que vai causar o grande desentendimento com os sofistas, que é essa não preocupação com o que se diz, com o movimento que se dá também para o que se diz, né? Tem a ver também com o movimento. Durante a minha argumentação, eu estou indo em direção a quê? Tipo, seria um movimento parecido com o de Eros, né? Estou indo em direção a quê? Eu estou indo para um convencimento objetivo, assim, eu quero apenas convencer você disso, ou eu estou argumentando em busca de algo mais, que aí em Platão vai aparecer como sendo as realidades inteligíveis, a verdade, o bem, a beleza, coisas assim. Tá. Bom, então, sobre Fedro, né, só para mencionar essa pequena discordância, assim, que existe sobre a idade dele,
porque há algumas suposições que ele pudesse ser, de fato, a idade para ser um jovem, porque deixa eu voltar uns passos atrás e explicar que a relação erótica entre um jovem e um homem mais velho, ela era ela tinha certos padrões, certos limites de idade para ambos, assim, né? Mas sobretudo para os jovens. Assim. Então, até uma certa idade era apropriado que você participasse dessa relação. Após aquela idade, né? Você não estava bem naquela relação lá, era uma outra coisa. Então, aí você poderia ser censurável por fazer isso. Então, em algum momento, Sócrates, e inclusive agora a gente vai ver nesse interlúdio ali, né, entre o primeiro discurso e o segundo discurso de Sócrates, o Sócrates se dirige ao Fedro, dizendo onde está aquele jovem, belo jovem e tal, que me escutava. E o Fedro responde, ele está aqui, pode continuar a sua... E aí, então, tem essa discussão, se o Fedro, então, seria um jovem ou não, se ele seria um rapaz, um mais velho. E, aparentemente, tudo leva a crer que existem evidências, tá, que o Fedro que fosse um homem mais velho, e ele está dizendo aquilo porque eles estão ali representando, digamos assim, está representando o papel do jovem, mas ele, na verdade, não é, certo? O papel dele ali, o Fedro, ele é alguém interessado em discursos, né? Não interessado exatamente em eros. Se bem que, como já mencionou a André também, ele participa de um outro diálogo em que ele faz um discurso a favor de Eros, então, ou sobre Eros, ou em homenagem a Eros e tal, sobre o que é Eros e tal. Então, apesar disso, ele parece ter uma relação com esse objeto aí, com essa entidade que é Eros. Mas o Yunis, ele faz uma reconstrução bem interessante sobre por que Fedro não poderia ter, naquele episódio ali, mesmo levando em consideração o fato de que ele está lendo Lísias, então Lísias seria alguém famoso, que idade eles teriam, qual seria a idade relativa entre Fedro e Lísias, e tal. Então, assim, embora essas coisas sejam, claro, sempre, né, a gente sabe, o diálogo, ele é uma peça de ficção, então isso poderia muito bem ser baseado em personagens reais, mas não necessariamente ele precisa ser super preciso, né, as datações, mas aparentemente existem razões para acreditar que o Fedro, ele não fosse o jovem a quem o discurso se dirige, mas ele é o interlocutor que se interessa por discursos, né, e, portanto, ele é mais velho, certo? Então, essa seria uma outra coisa, mas há discordâncias, então, se vocês quiserem discordar, podem ficar à vontade. Aqui acho que a gente já falou a respeito disso, né, sobre qual é o que diz o discurso do Lísias, então ele pretende convencer um jovem a ceder aos seus apelos. E a gente poderia dizer que, segundo Sócrates, né, e isso deve ser um pouco o teor do segundo discurso, essa seria uma tese falsa, ou em todos os casos, ele não deveria usar essa tese para convencer um jovem, né, porque isso não é correto, digamos assim, né, não é apropriado que você ceda a alguém que não te ama. Mas ele aceita, no seu segundo discurso, a fazer, né, no seu primeiro discurso, ele aceita fazer um discurso para mostrar que ele pode fazer um discurso melhor, ou que aquele discurso do Ulisses está meio desorganizado, então ele vai organizar e tal, né. Mas não é porque ele concorde com a tese que o amor, que você pode, que é bom ceder a alguém que não te ama. Ele não concorda com essa tese. E é por isso que ele vai fazer o discurso que a gente vai ler. É porque ele não concorda com a tese que um jovem deva ceder a alguém que não ama ele. Então, de acordo com a concepção da retórica de Platão, a retórica que é convincente é aquela que convence de algo verdadeiro. Então, isso é alguma coisa a ser ainda estudada, para ver qual é o papel da verdade, né, nesses discursos. Mas uma das razões que ele teria para
fazer o segundo discurso, é que o primeiro discurso está baseado numa razão falsa, que é essa que o jovem deve ceder, né? Que há razões para ceder alguém que não ama. Então, Sócrates não poderia estar satisfeito com o seu primeiro discurso, já que ele é um discurso que quer convencer alguém de algo falso. Sócrates precisa prosseguir para o segundo discurso, que então vai mostrar o valor de Eros, o valor de um amante apaixonado, eu suponho aqui. Em todo caso, mas assim, enfim, eu acho que as tarefas do diálogo são, ou desse segundo discurso, elas são muito mais prolíficas, e acho que a nossa discussão aqui está mostrando isso. Era isso, então, que eu tinha para efeitos de introdução. Alguém gostaria de fazer alguma outra observação? Cláudia, você gostaria de se apresentar? Você não estava aqui no começo quando a gente se apresentou? Tudo bom? Eu desculpo o atraso, eu fiquei presa no trabalho. Eu sou Cláudia, sou bacharel em Direito, tenho especialização em Direito Ambiental há muito tempo, mas estou cursando Filosofia e faço algumas cadeiras da literatura grega. E tenho muito interesse por leituras de Platão e por filósofos gregos e por helenismo. Esse é meu interesse. E gosto muito desse sistema de leituras de textos. Estou feliz de poder participar. Muito obrigada. Beleza, bem-vinda. Muito obrigada. Certo. Mais alguma observação a título de introdução? Pode falar, Rafael. Bom, queria jogar uma ideia, não sei exatamente quão relevante, mas se mencionou um pouco o fato do Sócrates, né, tá no ambiente natural, fora da cidade, tem a descrição do ambiente, né? Você poderia ter alguma sugestão de que... E nos dois discursos ele se diz inspirado, né? Tem esse negócio da inspiração, assim, não é exatamente ele falando, mas é o clima ali que tá movendo ele. Poderia ter alguma sugestão, de repente, de que o bom discurso também, ele tem esse aspecto de inspiração? Acho que talvez, enfim, provavelmente dá para relacionar também com a atração que o Eros exerce, mas eu não sei como elaborar isso, mas eu queria ver um pouco mais a respeito dessa relação entre o lugar em que ele está, né, e de repente, né, esse fato dele se dizer inspirado, se essas duas coisas podem ter relação, e podem ter relação com um bom discurso ou algo do gênero. Não sei o que vocês acham. Quanto ao lugar, eu ainda não tinha pensado sobre o prisma de uma inspiração. Eu tinha pensado que eu estou vendo um Sócrates diferente, né? Então eu não tenho pistas sobre o fato do lugar inspirá-lo. Mas no desenvolver aqui do discurso que nós vamos ler, Rafael, o Eros vai aparecer como uma mania também, né? Tipo, vai ser descrito como uma mania no sentido de uma loucura. E aí o Sócrates vai falar sobre, ele vai dizer, existem vários tipos de mania, não apenas um tipo de mania. E aí nós temos as manias inspiradas, e aí ele vai falar, por exemplo, a mania da adivinhação, né? Vai falar de outras manias, e aí vai falar de Eros. E Eros seria uma mania inspirada pela divindade. Vai chegar um momento que ele vai precisar utilizar o recurso de que Eros é um deus. E aí ele vai dizer, não tem como ser ruim uma coisa que um deus inspira, né? Mas Eros, não é exatamente o discurso, né? Não é exatamente o discurso. Vai aparecer um debate de inspiração que, enfim, talvez quando a gente começar a ler junto, a gente consiga perceber melhor se a gente pode pensar isso em relação à inspiração das palavras, assim, do que ele está falando. Mas a rigor, uma inspiração, tipo, Eros seria uma mania inspirada, e aí inspirada por uma divindade, que seria o deus Eros, enfim. Nesse sentido, a gente consegue
Mantém. Mas aí eu não sei se alguém tiver alguma pista também. Sei lá, pra mim parece bastante claro isso. Tudo que é bom do ser humano veio de algum nome, basicamente. E o Ion, o Sócrates explica esse detalhe. No Ion ele diz que a inspiração dos poetas vem de uma cadeia dos poetas. Ele diz que é literalmente uma corrente, onde uma ponta tem o poeta atual, e ela traz os poetas. O caso do Ion, o interlocutor, ele está ligado a Homero, e Homero está ligado às musas, aos deuses. Então, qualquer inspiração, qualquer produção assim é boa. E tem até registros menores de discursos políticos que eles mencionavam os deuses no início, como se a musa tivesse que entrar mesmo em escritos não o que a gente teria hoje em dia de poético, mas qualquer produção literária, intelectual, etc. Então acho bem plausível tudo que tu falou. Eu acho interessante porque nós temos 2 discursos de Sócrates e um de Lísias, né, nesse diálogo. Quando o Sócrates termina o primeiro discurso, ou no meio, não lembro exatamente, ele diz: o que você está achando, Fedro? Você não acha que eu estou falando como se eu tivesse inspirado? Só que aí, quando acaba, que ele vai aí, tipo, ele tá com a cabeça coberta, ele tá, tipo, envergonhado da coisa que ele tá falando, né? Tem uma coisa de, tipo, foi ruim o que eu falei. E aí a gente tem, eu tô inspirado, mas nem sempre a inspiração pode me levar para um rolê ok, eu posso estar inspirado e estar falando bobagem, assim. Que eu acho que é a mesma coisa, porque na República, quando a gente vai fazer a crítica dos poetas, a gente vai ver, tá, mas até quando isso que está sendo dito, né, pode ser um bem ou pode conduzir para o bem, né? No Ion vai aparecer mesmo essa relação da corrente, né, de que há uma espécie de elo na inspiração e tal. Mas eu não lembro muito bem se a gente pode garantir que uma inspiração sempre é uma condução para a verdade, ou sempre uma condução para um bem e tal. E no Fedro isso não aparece também de maneira evidente, sabe? Mas eu acho que dá pra gente durante a leitura, a gente ir mapeando essas coisas. Gente, desculpa, eu tô tossindo muito, porque eu saí da Covid agora, mas a tosse não saiu de mim. Aí termino ficando... Mas é isso. Enfim. Daí também, se além do Rafael, alguém mais quiser colocar alguma questão, acho que vocês já viram que o negócio é bem, bem horizontal. Eu só queria ler ali a observação que eu achei interessante. A observação do Menier, que é, sempre quando Sócrates fala da inspiração, eu enxergo ironia. E eu acho que, eu não sei, assim, eu também, eu sempre também enxergo alguma ironia, mas, enfim, a ver o texto. Então, no Fedro parece ironia. Concordo com o Anier, pode falar. Porque assim, geralmente o Sócrates ele fala que está inspirado, falou algo divino, quando ele chega nas últimas consequências de uma tese, né? No Crátulo é assim, e aí depois ele mostra que aquilo ali está errado. Assim. Já no Fedro eu tive essa impressão, porque ele, assim que acaba o discurso do Lícias, o Sócrates fala justamente isso, né? Que ele está estarrecido, que ele está em delírio báquico e tal. E logo depois ele já fala que a fala do Lícias foi confusa, que ele se repetiu, etc. Vai, Gabi. Eu pensei que tinha travado. Opa. Não, aí ele sabe tanto das palavras que ele vai falar, né? Que ele, antes de iniciar, ele cobre a cabeça, faz a cena dramática, que é aquelas palavras, o quão absurdos ele vai falar, e depois que ele faz aquela encenação teatral, né? Para descobrir a cabeça, porque é preciso também dar o destaque, né? Para poder identificar a fala anterior. Eu acho que no contexto do Fedro tem um pouco de ironia, e eu acho que até, não sei se eu consigo dizer, como eu estava pensando, aquela coisa dele perguntar inicialmente se o Sócrates acreditava naqueles rolês míticos, porque na hora que ele fala assim, não te parece que eu estou inspirado, Fedro, não sei o quê, parece que ele está de onda mesmo, assim. Depois ele vai dizer, eu falei tudo ruim,
foi tudo errado o que eu falei, tipo, só que talvez o jeito que ele estivesse falando, né, talvez a maneira como ele estivesse entonando, parecia que ele estava muito naquilo, entende? Então, eu acho também é uma espécie de alerta para os perigos de você parecer inebriado ou envolvido, que é tipo o perigo do discurso do Lísios, né? A gente já discutiu no outro ciclo isso, que era, será que o Lísios queria realmente alguma coisa com o Fedro? Será que ele não queria, que foi isso que a Inara colocou, né? Pode ser que o Fedro seja mais velho, pode ser que o Fedro seja mais jovem, mas o fato é de que a tese do primeiro discurso, né, do discurso de Lísios, é uma tese totalmente absurda, assim, fora da realidade. Não faria sentido, né, que você cedesse às instâncias de um não apaixonado ao invés de um apaixonado. Só que a maneira como ele fala é uma maneira muito convincente. E eu acho que quando Sócrates fala dessa coisa de inspiração, nesse contexto, né, no contexto do Fedro, ele realmente está sendo irônico. Ele está dizendo, tá maravilhoso, você não acha que tá ótimo isso aqui que eu tô falando? Sendo que quando ele acaba, ele diz, foi péssimo, deu tudo errado, eu falei tudo errado, falei tudo ruim. Pode falar, colega. Eu não lembro quem tinha levantado a mão. Era o Luciano. Eu baixei porque não sei se é muito relevante, mas no segundo discurso, ele apela para uma inspiração, e também ele apela para a mitologia, em certo sentido, né? Porque ele diz que Eros é um ser divino e que ele está cometendo uma impiedade, uma híbris, né? Quando ele maldiz de modo horrível, que é maldito no primeiro discurso, né? E ele faz um segundo discurso diferente, né? Mais laudatório ao Eros, né? E parece que ele também recupera um pouco, daí fica meio até dúbio, sabe? Tipo, porque ao mesmo tempo que a inspiração levou ele a fazer aquele primeiro discurso, a inspiração também faz ele levar ele a fazer o teu segundo discurso também, que parece ser um pouco mais, digamos, mais prudente, assim, não sei. Não sei isso mesmo. Rafael, pode falar. Pois é, enfim, não tenho elementos, né, mas como curioso, assim, eu sempre fico na dúvida nos elementos de inspiração do Sócrates, né, se é ironia ou não, mas eu gosto de tentar valorizar, assim, esse aspecto um pouco menos racional dele, né, mas claro, não tem muitos elementos, assim. Mas eu estava pensando depois, agora, né, a gente pode ter esse negócio, né, assim como Eros, talvez para a discussão posterior, né, assim como esse desejo, ele pode tanto ser feito de uma maneira virtuosa ou boa, né, ter um bom resultado, ele também pode ser mera né, concupiscência, não sei, enfim. Dali a pouco esse tipo de inspiração também que nos leva a falar a verdade. Então, de repente, tu tem o belo como objeto do Eros, e talvez tenha o verdadeiro, ou sei lá mais o que, como objeto do discurso, né? Então, que a gente tem que, de alguma maneira, observar. Né? A inspiração pode nos levar para isso, mas pode ser uma coisa que simplesmente nos seduza por uma aparência de beleza, não sei. Né? Aquele início, quando ele se cobre, eu pensei muito mais num se fazimento, de constrangimento, assim, não quero dar um discurso aqui, não sou bom com isso, do que com relação ao conteúdo, assim. E, enfim, e depois ainda tem, né, aparece, o daimon do Sócrates aparece de novo no meio ali, assim, né, tipo, olha só, a gente cometeu uma coisa errada aqui, agora eu sei o que está acontecendo, assim. Esses aspectos meio malucos do Sócrates me deixam muito curioso. Mas, enfim, mas era isso, não tem muito mais a acrescentar, mas obrigado pelas considerações. Eu acho que são todos elementos para levar em consideração, assim, não estou desconsiderando nenhum, não estou desconsiderando nenhum, acho que todos eles, daqui a pouco a gente tem que levar em consideração, né, tanto o papel da divindade para os gregos, quanto ironia, né. Deixa eu ver. Gabriela? Até porque ele, quando vai trazer uma das principais teses do texto, ele traz através dos mitos, né, através das divindades, assim, quando ele aborda a tese principal que move, né, ele
Assim, ele fala a partir do momento que chega um momento que só o discurso não vai ser o suficiente, então ele tem que ir pelos mitos para poder explicar o aspecto do Eros, quando vai falar sobre, através quando ele vai fazer a palinódia dele, né? Bom, bem, só para não deixar assim no ar, o Luciano pergunta se a inspiração é entusiasmos ou êxtases. Eu não sei qual é o texto, mas eu me lembro que ele usa entusiasmos em algum deles. Êxtases eu não me lembro de ele usar. Mas também não sei exatamente qual é a passagem que você está mencionando. Bom, e é o seguinte, não sei se o Igor está procurando ali sobre isso. Então, só para a gente, enquanto o Igor procura ali, encontrou? O que você encontrou? Êxtasis mesmo. E tem horas que daria para traduzir por inspirado, mas ele usa outros termos, tipo, algo mais próximo de estou surpreso, estou chocado, etc. Mas quando aparece, mesmo é êxtasis. Qual passagem? Acabei de fechar o livro, Sora. Pera. Eu tenho que sair daqui a pouco, que eu tô com uma priminha pequena aqui também. Tá, fica para a próxima sessão. Fica para a próxima, obrigado. Porque, de fato, também tenho, né, já estamos aí com quase 6 horas. Então eu acho que a combinado seria a gente, né, na próxima vez a gente começa do texto, já que a gente já teve uma, né, sessão de retomada, digamos assim. Então tá, então foi muito bom conhecer aqueles que não conhecia, encontrar os demais. Muito obrigada pelas contribuições. E a gente, né, é quinzenal, né, então a gente volta a se encontrar só daqui a 2 semanas, é sempre nesse mesmo link. A gente vai disponibilizar a gravação no canal do YouTube. Em geral, vou deixar lá uma tradução que eu vou fazendo, assim, acompanhando o texto grego. Fiquem à vontade para olhar, se vocês quiserem. Ela não é uma tradução, assim, de nenhuma forma profissional nem definitiva. Eu recomendo usar outras traduções mais profissionais para ler o texto. Mas ela está lá, se vocês quiserem olhar. E tem também, como eu falei, uma planilha com, assim, trechos, né? Meio dividido, assim, em trechos. Então, se vocês quiserem colocar o seu nome lá para se responsabilizar por alguns trechos, fiquem à vontade também. Canal do YouTube, né? Só um pouquinho que eu vou ver se eu encontro. Mas acho que procurando o grupo de leitura em Platão, deve encontrar. Mas espera aí. Outra coisa é saber se todos tiveram acesso à lista de frequência? Sim? Tá bem. Cláudia, você entrou um pouquinho depois, você conseguiu a lista de frequência? Tá desligado, seu áudio. Eu vou colocar de novo. Eu não sei como é que eu tenho acesso à lista de frequência. É que eu pus aqui no... É por isso que eu te perguntei, porque eu pus aqui no chat. Aí você clica... Vou repetir. Que é ela. Pronto. Quem não assinou pode assinar, tá? Como a Inara explicou, como é um projeto de extensão, depois vocês têm uma certificação. Tá. Tô brincando. O canal do YouTube também tá no chat agora. O canal, ele tem as nossas gravações aqui, é só isso, assim, a gente só deposita lá. Beleza, então? Sim, obrigada. Muito obrigada. Bom fim de semana. Obrigada. Tchau, Chico.